Oi, que bom que você chegou até aqui. Essa é a nossa 11ª mensagem da série Conversão. Mas antes de eu começar, eu gostaria de te pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho, para que você possa receber todas as notificações. Eu vou pedir para você clicar no joinha, para você curtir, dar o seu like, para que assim essa mensagem possa chegar a lugares muito mais longe e atingir muito mais pessoas, para que a palavra de Deus possa produzir muito mais frutos pelo mundo afora. A nossa mensagem de hoje, eu espero de verdade que lhe traga um novo vigor, que lhe traga uma nova esperança, mas uma nova força para lutar até o fim. O nosso episódio de hoje ele se chama Até as Últimas Consequências. Segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículos de 1 a 42. Aconteceu também que 7 irmãos foram presos junto com sua mãe. Torturando-os com chicotes e flagelos, o rei queria obrigá-los a comer carne de porco, contra o que determina a lei. Um dentre eles, falando por primeiro, disse: Que pretendes conseguir e o que queres saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que transgredir as leis de nossos antepassados. Eu vou lendo um pedacinho por vez, embora seja uma passagem bastante comprida, ela tem muita coisa que ela já traz explicada em si. Mas, para que possamos entender o contexto dessa passagem, nós vemos aí o povo de Jerusalém, em que recebeu em seu território os gregos, e os gregos, ao chegarem a Jerusalém, eles querem como que colocar a sua cultura de forma a dominar o povo que lá já residia, o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor. E quando eles chegam lá, inicialmente eles não falam de Deus, inicialmente eles não querem colocar a sua religião. O que eles começam a fazer é trazer primeiramente os jogos como as Olimpíadas, coisas nesse sentido. Eles querem trazer jogos e fazer grandes estádios, de maneira com que as pessoas pudessem ir até esses estádios e contemplarem esses jogos. Jogos como os da Olimpíada, mas jogos também como lutar contra leões, jogar as pessoas na arena, tantos e tantos jogos que para eles era cultural. Acontece que os jovens ali de Jerusalém, eles são tomados de curiosidade, eles querem ver esses jogos e de repente eles se sentem impelidos por essa cultura. E então a cultura dos gregos começa a ser validada em cima da cultura dos israelitas, daquele povo que estava em Jerusalém. E daí então começam-se a perder-se valores. Eles começam a mudar. Mas havia ali entre eles o povo fiel. Fiel ao Deus uno e verdadeiro. E aqueles gregos que ali tinham chegado, eles queriam impor, então, que essas pessoas deixassem de adorar esse Deus verdadeiro. E daí temos um rei. E esse rei quer impor justamente isso. Quer que se acabe com esse culto a Deus. Deveriam cultuar ao rei. Então o rei começa a atacar esse povo de diversas formas, fazendo com que eles neguem aquilo que acreditam, fazendo com que eles neguem a seus costumes, fazendo com que eles neguem as suas leis, de maneira a tomar como se fosse normal. Tudo é normal. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Mas lá houve um povo que se tornou e que se mostrou fiel a Deus. E entre os seus costumes, um deles era que não se podia comer carne de porco, considerada uma carne impura, por diversos e muitos motivos. Mas um deles me chama bastante atenção. O porco, na verdade, ele é um animal que ele não consegue levantar a cabeça de forma a olhar para o alto. Ele não consegue fazer isso. O seu pescoço ele é totalmente atrelado, ao seu corpo.
E isso, para eles na época, era um problema. Entre as regras dos judeus estão justamente de não comer a carne de porco, por conta da maneira como são criados e tudo mais. Então eles não podiam comer. Só que o rei queria obrigá-los. E entre essas pessoas o rei prendia e fazia com que negasse a Deus, fazia com que negasse a sua religiosidade e especialmente os seus costumes. E entre essas pessoas que prendeu, ele prendeu uma mãe com 7 filhos. E um dos filhos então resolve enfrentar o rei. E falou, olha, a gente não vai comer não, porque a gente não vai trair a lei dos nossos antepassados. É isso. E daí então a passagem continua. Enfurecido, o rei ordenou que se pusessem ao fogo assadeiras e caldeirões. Logo que ficaram incandescentes, ordenou que se cortasse a língua ao que falara primeiro, e lhe arrancassem o couro cabeludo, e lhe decepassem as mãos e os pés. Tudo isso à vista dos outros irmãos e de sua mãe. Olha só que barbárie que ele fez. Cortou a língua dele porque tinha dito, cortou o pé, cortou a mão, couro cabeludo. Imagina para esses irmãos o quanto eles estavam ali olhando aquele sofrimento de maneira angustiosa, angustiada. Mas eu fico pensando no coração daquela mãe. O coração daquela mãe, imagina só o quanto apertou. Quem é mãe e ouve hoje essa mensagem sabe o quanto é difícil. Quantas e tantas vezes nós ouvimos as mães falando, né? Façam para mim, mas não façam para o meu filho. E olha só a situação que essa mãe é posta. Fez à frente de todos. Por quê? Na tentativa de que eles negassem a Deus, negassem aos seus costumes. Mas a passagem continua. Já mutilado em todos os seus membros, mandou que o levassem ao fogo e, ainda respirando, o torrassem na assadeira. Espalhando-se por muito tempo o vapor da assadeira, os outros, junto com a mãe, animavam-se mutuamente a morrer com coragem, dizendo: o Senhor Deus está vendo, e na verdade se compadece de nós, segundo o que Moisés declarou pela voz de quem entoou o seu cântico. Ele se compadecerá de seus servos. Ali, vendo aquele irmão mais velho morrendo daquela forma, assado numa assadeira, eles continuaram se animando e dizendo uns aos outros: vamos até o fim, vamos até as últimas consequências. Eu fico imaginando que muitas vezes esse primeiro irmão a levantar e se falar, talvez fosse Jesus nos dias de hoje para cada um de nós. Essa história talvez prefigure aquilo que é a história da nossa salvação. Alguém que se levantou contra o pecado, contra o mal e disse que não, nós não vamos ceder ao mal. Nós ainda acreditamos no Deus uno e verdadeiro. Nós ainda acreditamos nesse Deus que nos criou por amor e para o amor. Nós ainda acreditamos nesse Deus que é capaz de se compadecer de cada um de nós. E se compadecer de cada um de nós aqui, como diz essa mãe e esses filhos, não é se compadecer naquela situação na terra. Não é se compadecer para os dias de hoje, mas é se compadecer da nossa alma para a esperança futura. Porque muitas vezes o que acontece é que nós buscamos as alegrias aqui, deste mundo, e nos esquecemos de nos alegrarmos para o céu, de continuarmos lutando para o céu. Aliás, quantas e tantas vezes as pessoas tentam nos convencer de culturas tão erradas e tão contrárias àquilo que é a vontade de Deus e querendo com que a gente normalize tudo, porque está tudo bem, tudo pode ser, tudo pode acontecer. Muitas vezes numa desculpa de uma liberdade que nem é liberdade, de um livre-arbítrio que é prisão. Quantos e tantos hoje têm, através do seu livre-arbítrio, experimentado tantas coisas erradas e tem ficado preso nessas coisas, tem deixado aí a sua vida. E quantas e tantas vezes, deixando a sua vida aí, se tornam prisioneiros de vícios. Isso pode ser por tantas drogas,
algumas às vezes até lícitas, que prendem as pessoas ali de forma que se tornam escravas. Jogos, comportamentos, traições. Quantas coisas prendem as pessoas em vícios desordenados e ainda tentam nos convencer de que está tudo bem, é normal. Foi ele que escolheu, afinal. É o livre-arbítrio. Isso não é o livre-arbítrio. Isso já é escolha. E a escolha pelo mal é ouvir a serpente, é comer do fruto da árvore do meio. Mas aqui, esse povo de fé, eles falaram, não, continua firme aí. Vamos aqui, nós sobramos, somos ainda em 6 irmãos e a mãe. O nosso irmão mais velho foi lá e deu a vida, mas não negou o Senhor, que nós também façamos o mesmo. O nosso irmão mais velho, meu querido irmão, minha querida irmã, também deu a vida por cada um de nós na cruz. E hoje eu venho aqui para dizer para você que aí onde você está nesse sofrimento, continua dando a vida por aquilo que é direito, por aquilo que é correto, por aquilo que vem de Deus, pela verdade que não muda. Porque Ele deu a vida um dia, mas nós precisamos nos animar a continuar a dar as nossas vidas, para seguir o exemplo dele. E era isso que aqueles irmãos faziam. Se o nosso irmão mais velho morreu pelo Senhor, devemos também nós dar a nossa vida. Continuando a nossa passagem, no versículo 7. Tendo morrido o primeiro dessa maneira, levaram o segundo para a tortura. Após lhe arrancarem o couro cabeludo, perguntaram-lhe se comeria carne de porco, antes que ser torturado em cada membro do seu corpo. Então fizeram tudo com o primeiro, e daí no segundo começaram a fazer sofrer aos poucos. Tira o couro cabeludo e pergunta. Ele vai sentir uma dor tão grande, mas tão grande. Pensa, se alguém um dia já puxou seu cabelo. Alguém que puxou lá o pezinho do seu cabelo, que dói. Imagina puxar tudo, tirar seu couro cabeludo. Será que nós também resistiríamos? E perguntaram para ele, agora, sem couro cabeludo aí, você quer que a gente corte sua mão e seu pé, ou você vai comer carne de porco? Ele, porém, respondeu, na língua dos seus antepassados, não comerei. Por isso, a seguir, também ele foi submetido às torturas do primeiro. Quando diz a língua de seus antepassados, é uma língua que aquele povo que ali estava não entendia. Mas ali demonstra para os seus irmãos, porque os seus irmãos entendiam. A língua desse amor que vem do Cristo. A língua de nossa religiosidade. Muitas e muitas vezes não é entendida pelo mundo e nem pelas pessoas que vivem a cultura do mundo. Quantas e quantas vezes nós, como os cristãos, ao perdoarmos, ao amarmos além das nossas forças, somos taxados de bobos, de tolos, de patifes, porque as pessoas não entendem. Mas nós, entre nós, entendemos. E isso dá força para aqueles que ainda não estão ali. Se eles não entenderam, então por que eles foram lá torturar? É porque ele não comeu. É porque entre nós nos dizemos dessa língua de amor. Mas o mundo reconhece pela nossa atitude, pela nossa escolha, pelas coisas pequenas do dia a dia. É assim que somos reconhecidos. Ele foi submetido às torturas do primeiro, e estando quase a expirar, falou. E agora ele diz na língua que os gregos entendiam. Tu, ó malvado,
nos tiras da vida presente, mas o Rei do Universo nos fará ressurgir para a vida eterna, a nós que morremos por suas leis. Lembre-se que nesse momento estamos lá no Antigo Testamento. Ainda Jesus não tinha vindo. Ainda não compreendíamos todo o mistério da vinda do Messias. Mas havia uma promessa. E essa mesma promessa existe para cada um de nós. Talvez, muitas vezes, a gente fica parado, sofrendo, porque a gente fica olhando para os tormentos presentes. Mas nós nos esquecemos da promessa que Deus fez um dia para nós. Deus há de cuidar de cada um de nós. Deus há de providenciar aquilo que é necessário. Deus há de cuidar com carinho das nossas dores. Mas é preciso que não nos esqueçamos da promessa. Não desconfia. Não desespera, porque a desesperança, ela é contrária à confiança. Quando a gente se desespera é porque a gente não confiou nada, não. Confia, meu irmão. Deus nunca falhou, não vai falhar dessa vez. Acredita naquilo que Deus te prometeu. E é isso que ele vai falar. Que tira minha vida agora, mas eu vou ter vida no céu. Às vezes as pessoas vão olhar para nós e dizer que a gente não tem vida, porque não vivemos da maneira como elas querem que a gente viva. Mas a gente vai ter vida eterna se a gente for fiel. Depois deste, começaram a torturar o terceiro. Intimado a pôr a língua para fora, ele o fez imediatamente e com coragem estendeu as mãos, dizendo com serenidade: eu queria ver se a gente ia pôr essa língua para fora, estender a mão lá e ainda conseguir falar de maneira serena, confiando naquilo que Deus tem para cada um de nós. Do céu recebi estes membros, e é por sua lei que os desprezo, pois espero dele recebê-los novamente. Aquilo que nós temos e aquilo que nós somos é único e exclusivamente presente de Deus. É presente de Deus. E se for preciso perder pelas coisas de Deus, o próprio rei e os que rodeavam ficaram espantados com o ânimo desse adolescente, que reputava como nada os tormentos. Será que diante dos tormentos nós temos nos parado? Nós temos nos descabelado, tirando o nosso couro cabeludo? Ou será que a gente tem confiado? Será que a gente tem sido sereno? Porque se a gente o for, até os nossos inimigos serão capazes de reconhecer o Deus a qual servimos. Não é qualquer coisa. Como você tem agido diante do sofrimento hoje, no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, no seu dia a dia, na sua família, na sua situação financeira, na sua saúde? Será que você tem conseguido manter a serenidade? Será que você tem confiado naquilo que Deus tem para você? Mas mais que isso, será que você tem feito a sua parte? Porque muitas vezes nós passamos por dificuldades, mas nós não somos capazes de abrir mão do nosso orgulho, não somos capazes de abrir mão dos nossos luxos, dos nossos quereres. E daí então, vivemos uma realidade muito mais difícil, sofrida, nos desesperamos e, quando não, ainda culpamos a Deus. Ainda culpamos a Deus. Mas aqui não. Ele já logo estendeu a língua, as mãos e disse que não trairia o Senhor.
que ele iria até as últimas consequências por conta de Deus. Todos que estavam ali ficaram espantados com a sua disposição em dar a vida pelas coisas de Deus. Tendo morrido também este, começaram a torturar da mesma forma o quarto. Estando para morrer, ele falou: é melhor para nós, entregues à morte pelos homens, esperar, da parte de Deus, que seremos ressuscitados por ele. Para ti, porém, ó Rei, não haverá ressurreição para a vida. Esperar em Deus. Muitas vezes a gente fica esperando de Deus aquilo que está em nós. E na verdade, esquecemos de esperar aquilo que está em Deus para nós. Esquecemos de fazer aquilo que é nosso. Muitas vezes arrefecemos. Quando talvez recebamos insultos por sermos de Deus, titubeemos. Tentemos dar um jeitinho de falar: não é porque eu vou à igreja que eu... Ei, peraí. É de Deus ou não é de Deus? Continuando. A seguir trouxeram à frente o quinto e passaram a torturá-lo. Ele, porém, fixando os olhos no rei, disse: tu fazes o bem que queres, embora sejas um simples mortal, porque tens poder entre os homens. Não penses, porém, que o nosso povo foi abandonado por Deus. Espera um pouco e verás a majestade do seu poder, como há de atormentar-te a ti e a tua descendência. Ele mostra para o rei que as alegrias do rei, os benefícios que ele tem, as coisas que ele desfruta são passageiras, mas que ele tem um Deus que cuida e que há de honrar aquilo que ele está fazendo para dar vida. Deus, meu irmão, há de honrar a sua luta, Deus há de honrar a sua história. Mas é preciso que você viva a sua história em Deus. É preciso que a sua luta seja pelas coisas corretas, pelas coisas de bem, pelas coisas de Deus. Que a sua luta seja pela verdade e Deus haverá de honrar. Ele não vai te abandonar. Ele não vai te deixar sozinho nessa. E é preciso que você tenha essa plena confiança naquilo que Deus tem para você. Deus tem feito todas as coisas por cada um de nós. Deus tem cuidado de nós. Não tem sido de qualquer forma. Deus tem cuidado dos detalhes da nossa vida. Quantas e tantas vezes você percebeu que aquilo que você estava vivendo era providência de Deus? Tem coisas que olhamos para a nossa história e nós não sabemos falar nem como aconteceu, nem como foi providenciada, nem como chegou até nós. Isso é providência de Deus, mas nós, muitas vezes, no sofrimento, na dor, nós nos esquecemos dessa providência. Nós nos esquecemos de tudo que Deus fez por nós até agora. E queremos, pura e simplesmente, que se resolva uma situação agora, como se nossa vida fosse ser muito melhor e muito mais feliz se resolvesse isso. Não, não será. Não será, sabe por quê? Porque a nossa felicidade, ela não se encontra nas situações que nós vivemos, mas ela se encontra no nosso interior. É isso que nós precisamos ter noção. Olha que bonito quando diz: espera aí, porque nós não fomos abandonados por Deus. Será que no momento da dor e do sofrimento nós temos essa dimensão de que Deus não nos abandonou? Não, Ele nunca nos abandonou. Nós, muitas vezes, que o abandonamos. Olha para a história da salvação. Deus não abandonou Adão, ele estava lá. Foi Adão que abandonou o Senhor. Deus não abandonou o seu povo, mas o seu povo abandonou a Deus. Deus não abandonou a cada um de nós. Se você sente que Deus está distante, é porque você abandonou o Senhor.
Ele não te abandonou. Ele não vai te abandonar. Creia. Creia. Deus tem cuidado de você. Quando você permite, mas quando você não permite, Deus tem estado ali pronto para sua permissão, para que Ele cuide de você. Não que Ele precisasse, mas Ele te deu a liberdade de escolha. Escolha ser cuidado por Deus. Deixa de ficar se lamentando. Deixa de ficar reclamando. Aliás, é importante a gente pensar na palavra reclamar. Sabe, quando você reclama das coisas que estão acontecendo, reclama da maneira como as pessoas estão agindo, às vezes você reclama da sua casa, às vezes você reclama da comida. Reclamar, de novo, clamar, de novo. Você está clamando mais uma vez por isso na sua vida. Quanto mais uma pessoa reclama, mais ela está clamando de novo por aquilo. É o sentido literal da palavra reclamar. É clamar novamente. Aliás, se tem uma coisa que hoje tem levado muitas famílias para o abismo, tem levado muitas pessoas para o inferno, é a tal da reclamação. A reclamação, muitas e muitas vezes, ela nasce na ingratidão do homem. É lá que acontece. É importante que nós tenhamos essa mesma confiança desse quinto filho, que diz, espera, Deus vai honrar, só que a gente está vivendo é passageiro. Eu me lembro de um dos encontros que fizemos entre os intercessores clelianos. Tem uma intercessora chamada Rose, que na formação sobre a caridade de Clélia Merloni, da bem-aventurada Clélia Merloni, ela disse que, ao olhar para a vida de Madre Clélia, nós percebíamos que ela nunca amou as situações que ela vivia, mas sempre amou a Deus. Que, diante de todo o sofrimento dela, ela nunca ficou apaixonada pelas situações, mas cada vez mais ela se apaixonava pelo coração de Jesus que a sustentava, que a levantava, que a fazia sair de si para ir de encontro com o irmão nas suas dores. O que acontece muitas vezes é que a gente fica olhando para a nossa dor. A gente fica olhando para os 4 irmãos que morreram antes desses 5. Mas esquece de olhar que tem mais 2 e uma mãe. E daí muitas vezes, querendo num amor desregrado, num apego desmedido, nós queremos até dizer para eles, olha, nega para vocês não morrerem. Mas não. Quando a gente é da verdade e de verdade, a gente vai falar para eles, vai até o fim. Fica firme. Confia naquilo que Deus tem para nós depois de tudo isso. Continuando, depois trouxeram um cesto, o qual também antes de morrer falou, não te iludas em vão. Nós sofremos isso por nossa própria culpa, porque pecamos contra o nosso Deus. É por isso que nos acontecem essas coisas espantosas. Tu, porém, não penses que ficarás impune, tendo te atrevido a lutar contra Deus. Ali ele reconhece não o pecado seu próprio de que eu sou culpado e sou a pior das pessoas, embora ele possa reconhecer. Mas ali ele também reconhece o pecado do seu povo, que abandonou as coisas de Deus. Mas, sobremaneira admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se corajosamente por causa da esperança que tinha no Senhor.
Pensa numa mãe que viu morrer 7 filhos. É uma dor que de verdade eu jamais vou sentir, porque como homem não vou ter essa oportunidade, e agradeço imensamente a Deus por não sentir ela. Mas que muitas e muitas mães sentem, e que cada vez que eu vejo uma mãe sofrendo porque perdeu um filho, meu coração se compadece, porque é perceptível no olhar de uma mãe que perdeu um filho a dor que ela carrega dentro de si. Não é plano de Deus. Não é princípio. A gente tem tantas dores que a gente dá nome. Quando um filho perde o pai, se chama órfão. Quando uma esposa perde o esposo, ou esposo perde a esposa, se chama viúva, viúvo. Mas quando se perde um filho, não tem nem nome para isso. Imagina essa mãe que perdeu 7. Imagina a confiança que essa mãe tinha em Deus. Vou ler de novo esse versículo. Mas sobremaneira admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, a qual, vendo morrer seus 7 filhos no espaço de um dia, soube portar-se corajosamente por causa da esperança que tinha no Senhor. Se você é mãe ou pai e um dia perdeu uma criança, eu quero falar direto com você agora. Saiba que a sua dor não deixou de ser vista pelo Senhor e que um dia Ele vai te consolar e que um dia Ele vai te permitir viver com esse filho e com essa filha no céu. Querida mãe, querido pai, aguenta firme. Não deixa se perder a alegria da vida. Levanta, porque esse filho já está diante da glória do Senhor. Continua lutando. Faz tudo da maneira mais linda possível, para que você possa um dia estar com esse filho e com essa filha lá no céu e fazer festa. Seu filho, sua filha, já foi chamado por Deus. Conserve-se fiel a Deus, para que você também possa estar lá e um dia reencontrar. A única forma de você reencontrar é se você, pai, for um santo, se você, mãe, for uma santa, para que um dia você possa estar lá no céu junto. Tenha certeza da minha oração. Se tem alguém que eu rezo nessa vida, e de todo o coração, diariamente, é por aqueles que perderam seus filhos. Por diversos e muitos motivos da minha história. Pessoas que souberam consternar meu coração de verdade. Sintam-se nesse momento abraçadas por essa oração. E se você nunca passou por essa situação, você que assiste essa mensagem, eu te peço que reze por esses pais. Que no dia de hoje não deixe de rezar pelo menos um Pai Nosso, uma Ave Maria, pedindo a Deus o consolo para esses pais e para que eles tenham essa coragem, essa firmeza, assim como dessa mulher de Macabeus. Aqui na situação de Macabeus, essa mulher queria que os filhos não traíssem as leis de Deus. E depois de falar do quanto ela foi firme, olha só o que essa passagem nos conta. A cada um deles, a mãe exortava na língua dos seus antepassados, cheia de coragem, e animando com força viril a sua ternura feminina, e dizia-lhes: não sei como viestes a aparecer no meu ventre,
Nem fui eu quem vos deu o espírito e a vida. É sopro de Deus. Também não fui eu quem deu forma aos membros de cada um de vós. Por isso, o Criador do mundo, que formou o ser humano no seu nascimento e dá origem a todas as coisas, ele, na sua misericórdia, vos restituirá o espírito e a vida. E isto porque agora vos sacrificais a vós mesmos, por amor às suas leis. Antíoco, o rei, suspeitou que estava sendo menosprezado e que essas palavras da mulher eram de censura. Como restasse ainda o filho mais novo, porque até então nós ouvimos matar os 6, começou a exortá-lo não só com palavras, mas ainda com juramentos lhe assegurava que o faria rico e feliz, contanto que abandonassem as tradições dos seus antepassados, mas que o teria como amigo e que lhe confiaria altos cargos. Pensa só no que esse rei foi capaz de fazer, o mesmo que o demônio é capaz de fazer por cada um de nós. Fez com Jesus lá no deserto. Jesus, está vendo aqui, ó, todos esses reinos, se você me adorar eu te dou tudo. E Jesus manda com que ele se afaste, vá de retro, Satanás. Ele faz o mesmo aqui. Esse rei, ele chega diante do menino e fala: eu vou te fazer rico, eu vou te fazer feliz, eu vou te dar um alto cargo, você vai ser meu amigo. Quantas e quantas vezes são essas as propostas que nós ouvimos de tantas pessoas que tentam nos enganar, que tentam nos tirar de Deus, de seguir as suas leis, que tentam nos tirar a fé, que tentam nos tirar a esperança, a nossa caridade, a nossa capacidade de amar. Eles tentam nos enganar. Riqueza, felicidade, altos cargos, amizade. Quantos amigos? Olha, vamos comigo fazer isso para você mostrar que você é meu amigo de verdade. Ó, como eu sou teu amigo, eu vou te dar a oportunidade de fazer isso daqui, você sabe que está errado. Dinheiros desonestos, dinheiros de jogos, prejudicando a tantos. Olha só o que aconteceu. E essa mulher, ela encorajou a cada um deles a continuar fiel ao Senhor e dar a vida, e usava da língua dos seus antepassados, porque pelo menos assim eles não entendiam. Mas Antíoco percebeu e ele começou a chantagear o mais novo, o caçula. Se Jesus é o irmão mais velho, caçula somos cada um de nós. E os reis do mundo têm feito isso conosco. Não acha você não que não tem? Tem. Nos prometem honras, dinheiro, glória, uma vida melhor, amizade, companhia, viagem, diversão, risos, madrugadas. Se a gente ouvisse a nossa mãe, Senhora Maria, o que ela nos diz. Temos visto aparições e aparições de Nossa Senhora por tantos lugares no mundo. Se nós dessemos ouvido a essa mãe que continua a nos aparecer e a dizer: filhos, filhinhos meus, rezem, façam jejum, façam penitência, mudem de vida. O meu filho Jesus está voltando. Se a gente não ignorasse. E ele propôs tudo isso para o menino. Como o moço não lhe desse a menor atenção, o rei então dirigiu-se à mãe, convidando-a a aconselhar o rapaz para o seu próprio bem. Depois de muita insistência do rei, ela aceitou tentar convencer o filho. Inclinando-se para ele e fazendo pouco caso do cruel tirano, assim falou na língua dos seus antepassados: Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe no meu ventre e por 3 anos te amamentei. Alimentei e te conduzi até esta idade, provendo sempre ao teu sustento.
Eu te suplico, filho, contempla o céu e a terra e o que neles existe. Reconhece que Deus os fez do que não existia e que assim também originou a humanidade. Não tenhas medo desse carrasco. Ao contrário, tornando-te digno de teus irmãos, enfrenta a morte, para que eu te recupere com eles no tempo da misericórdia. Ela ainda falava quando o rapaz disse: A quem esperais? Eu não obedeço às ordens do rei. Aos preceitos da lei, porém, que foi dada aos nossos pais por meio de Moisés, a esses obedeço. Quanto a ti, que és o autor de toda a maldade que se abate sobre os hebreus, não conseguirás escapar das mãos de Deus. Porquanto é por causa dos nossos pecados que padecemos. E se agora o Senhor que vive está momentaneamente irritado contra nós, a fim de nos punir e corrigir, ele novamente se reconciliará com os seus servos. Tu, porém, ó ímpio, e o pior dos criminosos do mundo, não te exaltes em vão, embalado por falsas esperanças, tendo levantado as mãos contra os filhos de Deus. Pois ainda não escapaste ao julgamento do Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Quanto aos meus irmãos, tendo suportado agora um sofrimento momentâneo, morreram pela aliança de Deus, por uma vida eterna. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, hás de receber os justos castigos das tuas soberbas. De minha parte, como meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis de nossos antepassados, suplicando a Deus que se mostre logo misericordioso para com a nossa nação, e que mediante tormentos e flagelos te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Tenho a certeza de que em mim e nos meus irmãos deteve-se a ira do Todo-Poderoso, que se abateu com justiça por sobre todo o nosso povo. Enfurecido, o rei tratou a este com crueldade ainda mais feroz do que aos outros, não suportando ver-se de tal modo escarnecido. Assim também este morreu, sem mancha, confiando totalmente no Senhor. Por último, depois dos filhos, foi morta a mãe. Quanto aos banquetes de sacrifício, porém, e às crueldades sem medida, baste o que foi dito. Eu fico pensando quando esse pequeno ouviu aquele encorajamento da mãe e ele deu a vida. Mas eu fico pensando quando ele foi matar a mãe. Não havia mais crueldade que ele pudesse fazer. Com toda certeza aquela mãe já tinha sofrido todas as suas dores interiores. E com certeza eram bem maiores do que aquela exterior. Mas ela deu a vida. Ela foi até o fim. Hoje, Maria, mãe de Jesus, o irmão mais velho, entregue a cada um de nós na cruz. Hoje é ela quem nos consola. E o consolo dela não é simplesmente dizendo, viu, abre mão. Fica aí vivo, bonitão. Viva bem. Não. Hoje o consolo dela é dá sua vida também, filho. Dá sua vida também. Hoje Maria se faz presente na minha e na sua vida. Sabe qual a diferença? Para essa passagem de Macabeus? É que aqui o rei vai dizer até ela, o rei se dirige a ela. Na nossa vida hoje, o demônio não se dirige a Maria. Onde Maria chega, o demônio sai. Onde Maria coloca a sua mão, o demônio tira a sua pata suja. Meu irmão, minha irmã, quer ser fiel ao Senhor até as últimas consequências? Olha para Maria, pede auxílio a ela, reza o terço todo dia. Eu diria para você, se possível, rezar o rosário, mas comece rezando o terço todo dia. Não existe mal que não se desfaça. Não existe coração que fique desesperançado ao contemplar os mistérios do terço. Não é rezar o terço por rezar,
é contemplar. Contempla essa mãe que teve que fugir com o filho, que mesmo grávida foi visitar a prima. Contempla essa mãe que teve que ensinar o filho o que era preciso, que teve que dizer a ele que era preciso começar os milagres. Contempla essa mãe que caminhou durante todo o tempo da dor, do flagelo. Contempla essa mãe que não viu simplesmente a morte do filho, mas viu esse filho ser açoitado, viu esse filho apanhar, receber coroa de espinho e viu ele sofrendo pendurado numa cruz por amor a cada um de nós. Nós estamos falando de quaresma, de morte. Nós falamos da cruz. Estamos quase chegando no momento em que nós cobrimos todas as imagens de santos para que a gente olhe única e exclusivamente para a cruz. É por isso que sempre na tarde do sábado, do quinto domingo da quaresma, nós cobrimos todas as imagens. É para que a gente olhe única e exclusivamente para a cruz, para que nosso olhar esteja lá, para que a gente saiba que ali aconteceu a nossa redenção, que por aquele sangue ali derramado nós somos lavados e purificados, que a nossa vida é transformada ali. No exemplo do irmão mais velho que deu a vida, que cada um de nós hoje tenha a coragem de dar a vida. E quando você sentir que você está vacilando, recorre a Maria. Não existe casa que se dobre diante de Deus ao lado de Maria que não experimente grandes milagres. Reza o terço todo dia. Reza e você vai me contar o que vai acontecer. Você vai poder me contar o seu testemunho dos milagres que aconteceram na sua casa. E isso não significa que você não teve mais problema, não. Isso significa que vocês tiveram a coragem de enfrentar, de dar a vida, de serem fiéis ao Senhor até as últimas consequências. As nossas primeiras mensagens da série Conversão começaram a justamente nos formando, mas quando a gente avança, cada vez mais ela nos compromete. Porque estamos amadurecendo, estamos crescendo. Em algum outro episódio, nós lembrávamos da simbologia do 40 em tantos lugares na Bíblia, mas nós falávamos das 40 semanas de gestação que são capazes de amadurecer para uma nova vida. Após uma criança ser gerada em sua concepção, então ela vai crescendo e amadurecendo para que ela possa nascer. E hoje nós estamos crescendo e amadurecendo para que possamos nascer para uma vida nova. A palavra que hoje ouvimos, ela não pode ser só mais uma palavra. Essa mensagem não pode ser só mais uma mensagem, é uma mensagem que a gente achou que foi dura demais. Essa mensagem, na verdade, ela tem que nos trazer uma nova vida. Porque é no sangue dos mártires que se forma a igreja. É no sangue dos mártires que se frutificam tantos e tantos cristãos. E nós precisamos estar prontos a ser mártires. Se não formos mártires de corpo, pelo menos mártires na nossa alma. Almas que se entregam até as últimas consequências para Deus. Porque a sua entrega é capaz de produzir frutos no corpo místico de Cristo. A igreja continua crescendo. A igreja é regada com o sangue dos mártires e dos justos. Se você der sua vida por conta das coisas de Deus, pode ter certeza que muitas outras pessoas experimentarão esse amor de Deus por conta da sua entrega. Agora é hora de olharmos para o Cristo e sabermos que existe sim esperança. Essa semana em que celebramos a quaresma, mas também uma semana de esperança, porque nós sabemos que não termina na cruz, irmãos. Tem ressurreição. Não termina na cruz que você e eu estamos carregando no dia a dia. Não termina no sangue derramado nosso. Mas existe esperança. Deus tem cuidado de nós.
Deus não nos desamparou e Ele há de honrar a nossa entrega. Eu gostaria que nesse momento você talvez olhe para a sua realidade, até feche seus olhos se você tiver essa oportunidade e sinta-se ser tomado pela presença do Espírito Santo. Que Ele te levante de onde você estiver caído, de onde você estiver prostrada, quer seja pecado, quer seja um sofrimento, quer seja uma dor. Levanta porque hoje Deus levanta uma nova geração. Deus hoje levanta uma nova pessoa, um novo homem e uma nova mulher. É preciso que tenhamos coragem e enfrentar, porque daqui para frente nós teremos que junto com Jesus carregar a cruz. Se alguém algum dia disse para você que seria fácil caminhar, eu gostaria de dizer que isso é mentira. Não é fácil. Não é fácil. Eu lembro que eu ouvi isso uma vez numa pregação do Padre Léo, e logo eu cheguei e preguei isso no grupo de jovens. E falei que eu gostaria de ver pessoas com camisetas. E na época, o Padre Charles, aqui da cidade de Itapuí, onde eu moro, ainda nem era padre, nem seminarista. Ele pintou a camiseta dele lá escrito: não é fácil. Ah, se a gente tivesse a coragem de dizer para todo mundo que não é fácil. Não é fácil. Não é fácil, mas vale. Vale a pena. Vale a vida. Desejo toda a força que vem de Deus a você hoje. Receba o Espírito Santo. Permita com que a Mãe agora se debruce ao seu lado e te diga palavras de encorajamento. Maria há de te consolar. Ela, que é a nossa mãezinha, há de cuidar de cada uma de nossas feridas. Sinta-se abraçado. Sinta-se abraçada. E se você, ao ouvir essa palavra, lembrou de alguém, e sabe de alguém que precisa dessa coragem no dia de hoje, que precisa saber que ela não sofre sozinha, não, encaminha para ela essa mensagem, marca ela aqui, diga a ela sobre tudo isso, para que ela também faça essa experiência. Te convido a ler de novo essa passagem. 2 de Macabeus, é o capítulo 7 todo. Deixa Deus falar com você. Até o nosso próximo episódio.